que eles combinaram entre si de gravar, de fazer propaganda anti-Enéas. Propaganda contra o Enéas Carneiro. Daí tem um ali que tem uma cara meio de fuinha, eu não sei o nome dele, mas ele tem uma cara meio de fuinha. E aí ele gravou lá todo um vídeo sobre o Enéas Carneiro. Não sei o nome do cidadão, mas eu acho o rosto dele muito engraçado. Aí ele gravou um vídeo lá sobre o Enéas Carneiro e falando um monte de coisa. Mas o que o vídeo transparecia, basicamente, dos trechos que eu vi, é que eles estavam fazendo propaganda contra o Enéas porque eles estavam incomodados com o fato de que boa parte dos seguidores deles era fã do Enéas. Ficava elogiando o Enéas. Dizendo, não, mas o Enéas, ele era meio conservador, mas ele era nacionalista, ele era contra a privatização. Ele era meio reaça em questões morais, mas ele defendia a Petrobras. Então, é isso que deixa eles com medo. Pelo fato de que muita gente só tá no cercadinho deles porque ainda não conhece outras alternativas, não conhece outras opções. E bem, na prática, tanto o conteúdo liberal quanto o conteúdo comunista, pelo fato de não representarem realmente uma oposição fundamental ao sistema hegemônico, recebe muito mais impulso algorítmico do que um conteúdo realmente contra-hegemônico, um conteúdo dissidente, antiliberal, né? E antiliberal sem ser comunista, tal como a gente encontra, por exemplo, no discurso do Rubão, modéstia à parte no meu discurso, no discurso do comandante Farinazo, fora do país, no discurso do Putin, no discurso de nacionalistas em vários outros lugares do mundo, né? E isso aí é que representa realmente uma oposição, e é por isso que eles ficam com medo, com receio de que as pessoas se aproximem do Rubão, se aproximem da Nova Resistência. Então eles gastam todo um tempo fazendo propaganda contra mim, contra o Rubão, exatamente por conta desse tipo de cagaço que eles têm, que é um cagaço, porque assim, o cara ele vai estar no cercadinho deles, mas no momento que aparecer alguém que defende que não se deve privatizar a Petrobras, que o Estado tem que ter uma participação ali na economia, tem que fazer investimentos, etc., tem que construir infraestrutura, tem que distribuir renda, tem que fazer reforma agrária. Eu defendo reforma agrária, eu defendo até salário máximo, por exemplo, eu defendo o salário máximo, eu defendo um controle mais rígido em relação à economia, protecionismo econômico e por aí vai, mas eu defendo que o criminoso, o crime organizado, tem que ser tratado na base da bala. Eu sou a favor da pena de morte. Eu acho que tem que ter pena de morte no Brasil. Eu acho que a polícia tem que ter carta branca para poder enfrentar o crime organizado. E isso ressoa com a maioria das pessoas no país. Eu sou contra o aborto irrestrito. Eu sou contra, por exemplo, a ideologia de gênero de forma geral. Eu sou contra também cotas de todos os tipos que vocês possam imaginar, excetuando as cotas sociais, as cotas para pessoas de baixa renda. Então, assim, o meu discurso, que é também um discurso do Rubão, que é o discurso também da maioria dos nacionalistas, e que mistura exatamente toda essa questão conservadora, cultural e moral com uma posição econômica, que é fundamentalmente uma posição socialista, né, ressoa muito mais com o cidadão comum do que o discurso comunista de que, bem, você tem que esperar a Revolução Socialista e, bem, se a sua mãe for assaltada na rua e levar um tiro, coisa do tipo, paciência, você não pode fazer nada em relação a isso e você não deve apoiar nenhum tipo de repressão policial. Porque eu acho que talvez falando dessa forma, a gente fica muito engessado numa humanidade que é cheio de variáveis, sabe? Por exemplo, a gente tem que ser duro no combate contra o crime. Beleza, mas só ser duro, a gente não tem que ter outras medidas, a gente realmente não tem que dar condições de trabalho para essas pessoas, a gente realmente não tem que dar condições de estudo para essas pessoas. Hoje está caótico. Então hoje vamos ser duros, vamos equilibrar aqui, para pelo menos dar dignidade para quem está trabalhando, parar dessa parada de você sair e ter seu celular roubado. Hoje a gente vai ter que combater de forma eficiente, rápido. Mas enquanto isso, vamos pensar em outros fatores para isso não voltar a acontecer mais, pra gente parar de ser duro nesse combate, pra não precisar ser duro mais, dando uma qualidade de vida, dando uma qualidade de emprego. A mesma coisa de cotas. Eu sou contra cotas. Se tiver escola
escola para todo mundo, se tiver faculdade para todo mundo, realmente não precisa de cotas, né? Se tiver a oportunidade de todo mundo entrar na faculdade e fazer o que quiser, ou que o país precisar fazer, sei lá, também eu acho que não precisa ter cotas. Mas enquanto isso não é possível, será que a gente não tem que, por exemplo, eu discuti com o Rubão lá, ele falou, pô, eu sou contra cota para trans. Beleza, vamos pegar os trans hoje do Brasil. Onde que essa galera tá? Ou tá na prostituição, numa esquina, ou às vezes, quando muito, consegue um emprego num salão de barbeiro, num salão de cabeleireiro. Né? Essa pessoa, ela não consegue um emprego normal. Isso aí é nítido, é óbvio. Ela não consegue um emprego normal. Ninguém quer contratar, ninguém quer colocar em casa. Realmente são pessoas que estão à margem da sociedade. Será que a gente não tem que arrumar cota para essa pessoa agora, até resolver toda a situação e dar oportunidade igual para todo mundo? Em relação à criminalidade, a questão é exatamente isso que a gente tem que fazer. A questão não é escolher entre uma coisa e outra. A questão é de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é aquilo que os marxistas, de um modo geral, se recusam a defender. Eles acham que não tem que ter repressão, que não tem que ter combate à criminalidade, que tem que extinguir a polícia, por exemplo, e que você tem que, basicamente, esperar aí esse milagre, né? A parousia é basicamente como se fosse uma expectativa messiânica, tal como, né, o evangélico tem a expectativa ali na segunda vinda de Cristo, do arrebatamento e por aí vai. O marxista acredita que, né, num tempo futuro, um tempo mítico que está, né, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 mil anos, vai acontecer essa revolução comunista messiânica que vai resolver todos os problemas do ser humano. E eles defendem que não se deve enfrentar a criminalidade, não se deve fortalecer. Alguns defendem, por exemplo, que se deve construir milícias populares, armar a população e por aí vai. E assim, eu não sou nem exatamente contra armar a população, mas isso aí não pode ser também simplesmente sair abrindo um arsenal e botando arma na mão de todo mundo. É um tipo de coisa que, obviamente, você vai armar a população, eventualmente, esse grupo de pessoas armadas vai se transformar na nova polícia. Né? É o mesmo dilema do Estado no anarcocapitalismo. Quando você acaba com o Estado, o grupo de cidadãos privados, empresários, armados, que são ali os donos daquele território, se você avançar no tempo 100 anos, 200 anos, eles são um Estado. Né? Eles já se transformam num novo Estado. Né? Então sempre vai haver algum tipo de Estado. Agora, em relação aos outros temas, eu acho que eles não se confundem. Primeiro porque estatísticas em relação a esses grupos sociais diversos, minoritários, são sempre estatísticas manipuladas. Por exemplo, fala-se que no Brasil mata-se X, Y, Z e por aí vai. Todas as contas que eu já vi desmentem isso. A questão é que essas estatísticas, de um modo geral, elas são produzidas por ONGs que estão interessadas em inflar o problema, porque é a maneira como elas conseguem arrecadar dinheiro, elas conseguem financiamento, e aí elas pagam o salário dos seus funcionários e se perpetuam como atividade econômica. De um modo geral, a função da ONG não é resolver um problema social, a ONG é um empreendimento. Né? O pessoal ali... O pessoal, por exemplo, de uma ONG ambientalista, eles não querem realmente resolver qualquer problema ambiental definitivamente, porque senão acaba, né? Já pensou quantas pessoas sairiam desempregadas se o Greenpeace acabasse, porque a gente está realmente vivendo num planeta equilibrado e por aí vai? A mesma questão, problema em relação à questão de conflitos raciais no Brasil, racismo e por aí vai. Racismo que é, evidentemente, uma coisa muito ruim, é um problema social, é uma chaga, é algo errado e por aí vai. Mas em que medida o Brasil é realmente tão racista quanto essas ONGs dizem que o Brasil é? Né? Morrem X pessoas negras todos os anos. E assim, muitas vezes, se a gente está falando da atuação policial, os policiais também são negros. Né? Os policiais também são negros. Então, assim, é por isso que assim, eu não confio, de um modo geral, nessas estatísticas. Em relação especificamente a questões sexuais, que são muito problemáticas de abordar no Brasil hoje em dia, até porque se impôs
uma lei do silêncio em relação a esses temas, porque agora equipara-se até mesmo você não usar o pronome que a pessoa quer que você use, isso já é considerado racismo, é considerado crime, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu não acho que precisaria ter cotas, não, porque eu acho que a abordagem em relação a esse tema deveria ser um outro tipo de abordagem que trabalhasse essas questões da identidade sexual de uma outra maneira. Mas eu acho que não. Até porque, pelo seguinte, a função da universidade não é ser serviço social. Universidade não é serviço social, não é welfare. A universidade, a função dela é construir uma elite intelectual formada pelos melhores da nação, que vão trabalhar para a nação. Não interessa se são ricos. Se 100% dos universitários forem ricos, se eles forem os melhores, tá perfeito. Porque a função da universidade não é promover o aumento da renda do cidadão, não é dar emprego, não é permitir que o cidadão suba de vida, não é também melhorar a autoestima do cidadão, né? Pela perspectiva do Lula, por exemplo, todo mundo estava fazendo universidade. Sim. Então, assim, o que a gente ia ter... pesquisa e criar intelectuais, criar estudo. A função da universidade é você constituir uma elite intelectual, uma elite de especialistas para conduzir o país, para serem ali a vanguarda intelectual do país. E nada além, não é serviço social, não é integração, não é absolutamente nada disso. Então, mas parece que hoje no Brasil é a única forma de você dar um salto social para essas pessoas, né? No Brasil não tem... Não mais, porque hoje em dia você já tem boa parte aí, especialmente pessoal formado em Direito e Engenharia, virando Uber. Então, assim, até mesmo a função da universidade como meio de subir de vida ainda está posta para algumas pessoas, mas como sendo algo universal, acabou já. Como que a gente resolveria esse problema? É realmente criando indústrias e fortalecendo... O problema já que essas pessoas não vão ter uma ascensão social acréscimo de renda, né? Pela universidade, aumentar a renda. Elas entram na universidade hoje realmente procurando aumentar a renda, né? Procurando, se eu tiver um curso superior, eu talvez vou entrar num concurso público. Se eu tiver um curso superior, eu vou arrumar um emprego melhor, né? Como que a gente promove um emprego melhor para essas pessoas sem elas passarem pela universidade pública hoje? Sem passar pela universidade pública, com aquilo que nós temos hoje, com o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, o caminho do curso técnico tem sido uma escolha de muitas pessoas para conseguirem ali um emprego decente e entrar na classe média. E aí parecido uma escolha até melhor do que o curso completo, né? Sim, mais rápido, a galera na área de química, por exemplo, capta mais, né? Na área de química, por exemplo, compensa mais você fazer alguns cursos técnicos do que você fazer ali um bacharelado em química, por exemplo. Agora, assim, para isso ser levado adiante e se tornar algo mais generalizado, você tem que ter uma reindustrialização do Brasil. Porque aquilo que o Brasil tem em termos de indústria, em termos de centro de pesquisa e por aí vai, não serve para absorver uma grande quantidade de pessoas egressas dessas instituições. Então você acha que fazer justiça com cota social em algum momento vai colapsar também? Cota social eu acho razoável pelo seguinte, porque não existe uma correspondência necessária entre classe social e intelecto, né? Então, você muito tranquilamente pode encontrar um gênio na classe trabalhadora, porque o capitalismo ele não leva à ascensão dos melhores. Muitas vezes ele vai levar à ascensão dos mais inescrupulosos, dos que são psicopatas, dos que são sociopatas, dos trapaceiros, dos mentirosos e por aí vai. Para alguns isso é, de alguma maneira, uma meritocracia, né? Tenho certeza de que deve ter gente que acha que o cara que ascende socialmente por meio da trapaça, o cara tem um mérito ali, né? O cara ascendeu meritocraticamente, mas não existe uma correspondência entre virtude e classe social, virtude intelectual mesmo, virtude
num sentido mais completo do termo. Portanto, a cota social, ou seja, você, em alguma medida, dá uma equilibrada nas distinções sociais para você examinar realmente quem entre aquelas pessoas tem uma aptidão intelectual mais profunda, realmente tem um potencial de se desenvolver ali e só não tem a nota tão alta até aquele momento porque estudou em uma porcaria de escola, porque estudou em uma escola merda. Se estivesse numa escola decente, estaria ali entre as melhores notas do vestibular, por exemplo. Então, a cota social, ela tem uma lógica numa sociedade capitalista, que é exatamente garantir a meritocracia, fazer ali uma triagem para ver quem entre os pobres, as pessoas de origem mais humilde, quem entre eles são os melhores. Quem são os mais capacitados? Quem tem o melhor potencial? E aí você puxa esse pessoal para a universidade, porque o que interessa ao Estado é basicamente utilizar a universidade como sendo uma plataforma de seleção meritocrática dos melhores para poder colocá-los ali para ocupar os principais cargos em todas as áreas do nosso país, seja na política mesmo, seja na engenharia, seja nas ciências, nas humanidades, né, entre os professores e por aí vai. Agora, os outros tipos de cota, eles são são muito setoriais, são muitas vezes, por exemplo, já são abarcados pela cota social, né? Muitas vezes já são abarcados pela cota social, porque você vai se deparar com o fato de que existem minorias que não são necessariamente todas elas pessoas pobres, né? E que tem pessoas de grupos minoritários que são também pessoas da classe média, pessoas ricas e por aí vai. Então, assim, a cota social já vai pegar o pessoal de algum tipo de minoria. Se ela for realmente boa, competente, por aí vai, ela já está enquadrada na cota social. E é o critério, é o que você falou, o cara é rico, não me interessa se a cor, o